Sabe por que isso acontece? No mesmo trabalho do trailer que eu falei para vocês, existe uma parte dele onde ele mostra que o aumento da insulina, ela causa uma hiperaminoacidemia transitória. Ou seja, pensa o seguinte, a insulina sobe, a gente libera aminoácidos na circulação. Só que a insulina não aumenta a síntese proteica, então ela rouba todos esses aminoácidos. Aí o que acontece? Desenvolve-se uma hipoaminoacidemia. E quando desenvolve uma hipoaminoacidemia, o que acontece? Você tem perda da síntese proteica. Então o BCAA não é uma coisa que a gente recomenda o uso em jejum, a gente não recomenda o uso sem alimentação. Por quê? Porque se você usa ele para substituir a alimentação, a tendência é que você perca massa. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Uma pessoa que come demais, ela fica musculosa ou ela fica obesa? Obesa, certo? Uma das razões dela ficar obesa é porque existe uma hiperinsulinemia sustentada. Então a insulina, que devia ter títulos baixos, 3, 4 unidades por decilitro de sangue, ela atinge 30, 40, 50. Então é uma pessoa que vive numa condição de hipoaminoacidemia. Ora, é por essa razão, ou uma delas, tem várias, que o obeso acaba tendo muito menos massa muscular por unidade de massa, que uma pessoa que faz musculação. Senão todos, nós não seríamos obesos quando comêssemos muito, todos seríamos musculosos. Entendeu agora? Tá? Então lembrem disso. Tá? Primeiro, situação condicional. Quando você vai usar? Segundo, quando você não vai usar? O que é o clássico? O aumento da insulina fisiológica pós-exercício. E tudo que você for raciocinar, quando você for usar um BCAA, o que você tem que pensar? Aonde essa leucina vai funcionar para mim? Ela vai funcionar no mTOR? Ela vai funcionar no P70S6K? Ela vai fazer uma hiperaminoacidemia transitória numa situação onde eu consumir outras proteínas? Vou associar, por exemplo, o whey protein com aminoácido, com BCAA? Olha só, eu dando ideia para vocês. Então tem uma série de estratégias diferentes, tá? Mas por favor, não se apeguem em dogmas. Ciência não é dogma. O que é dogma é a tendência da religião, tá? Então algumas religiões têm dogmas, a ciência não. Pessoal, a grande diferença dos grandes cientistas e dos grandes professores é, primeiro, eles saberem que daqui 20 anos, metade do que a gente sabe vai estar errado. Essa é a primeira qualidade do professor. Sabe qual é a segunda? Saber qual que vai estar errado. Então pensem bem, tudo que é conhecimento, pessoal, não pode virar religião, não pode virar dogma. Ele tem que ser conhecimento. A gente tem que saber que ele tem um uso meio que pré-estabelecido até que a gente descubra como é que aquilo se conecta a outra coisa. A ciência tem essa capacidade de estudar a nossa vida como se uma história fosse, criando linhas de raciocínio que vão nos levando até o objetivo onde a gente quer. Se vocês olharem os clássicos, vocês vão entender como as coisas funcionam. Beijo para vocês, com BCAA ou sem. Combinado? Boa sorte, sucesso e muito músculo para vocês.